Sim. Só pressão e temperatura, né? Pressão é intensiva ou extensiva? Intensiva. E temperatura? Também. Qual é a alternativa? C. Por que a alternativa B está errada? Porque a B está errada. Ele diz que o volume do sistema 2 é 22,4 litros. Por quê? É um líquido, não é um gás ideal, é um líquido. O volume desse sistema é tipo... Nem tem como dizer qual é o volume do sistema, né? Tá. O sistema 1 e 2 estão no mesmo estado físico e termodinâmico? Não. Estão no mesmo estado o quê? Físico e tal, né? Mas termodinâmico não. E a alternativa D, ela é verdadeira ou está falsa? Por quê? Qual é que é o problema da alternativa D? Quando está acima do ponto crítico, Acima da temperatura crítica é possível existir líquido? E a 100 graus Celsius é possível existir água líquida? Então, a 100 graus Celsius tu não está acima da temperatura crítica. Questão 2. Questão 2. O que vocês me dizem da alternativa A? agora eu sei que na verdade aquele coeficiente tiveram está relacionado a líquido valores de volume nem a massa. Ele deu o valor do coeficiente e na alternativa A ele propõe, eu pergunto, né, será que seria esse o da fórmula em que Z, coeficiente de compressibilidade, é 1 mais B vezes a pressão? É plausível isso ou não? Não. Qual é o problema? Porque o que tem de errado com esse B? A unidade, essa unidade de volume molar. Se fosse para encaixar nessa fórmula, ele tinha que ter aqui a unidade. Pressão na menos 1, né? Que daí vezes uma pressão, se cancelam as unidades de pressão. Certo. Então essa aqui estaria errada. Qual seria a certa? A alternativa certa? Ah, tá. Mas pergunto, qual é a fórmula certa que funcionaria aqui? B vezes qual grandeza? 1 sobre V molar. 1 sobre o volume molar. Ou, que é a mesma coisa, vezes a densidade molar. Legal. E se o sujeito desenhar o gráfico, se o gás fosse perfeitamente ideal, ele vinha aqui sempre no valor igual a 1. Mas esse aí, com essa fórmula, o que acontece? Ele vai subindo para cima aqui, né? Vai subindo, blá, 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 de levezinho ele vai subindo, certo? Porque esse número, o coeficiente ideal D é positivo. Tá. Então assim, olhando aqui para esse gráfico, onde é que o gás é rarefeito e onde é que o gás está denso? Rarefeito por aqui, né? Gás mais denso por aqui. Legal. Então, várias pessoas acho que tiveram dúvida na alternativa B. Vocês não ficaram com dúvida na alternativa B? Sim. Porque esse valor aqui é a 100 graus Celsius. Ah, sim, agora dá para dizer que é... Olha só.
Lembram como é que é a aparência dessa curva aqui em várias temperaturas? Bom, ela poderia ter sido horizontal, poderia ter sido para baixo, poderia ter sido para cima, ela é para cima. Em qual dessas três é a temperatura de Boyle? É a do meio, né? Temperatura de Boyle é essa aí do meio. Se tivesse sido aqui para baixo, nós estaríamos em que temperatura? Menor que Boyle. Mas nós estamos, na verdade, aqui para cima. O que é? Maior do que Boyle. Que temperatura é maior do que Boyle? Que temperatura menor do que Boyle? Então, isso aqui está dizendo, bom, cara, quando tu está a 100 graus Celsius, quando o oxigênio é 100 graus Celsius, já está acima da temperatura de Boyle. A temperatura de Boyle é menos do que 100 graus Celsius. Ah, vocês falaram que a letra C é a verdadeira, né? Isso? Foi isso ou vocês marcariam a C hoje? Certo. E os efeitos aqui de atração e de repulsão, se salientam? Repulsão, né? Está desviando para cima dessa curva. Vocês querem perguntar alguma coisa dessa questão aqui? Querem virar 3? Vamos falar da questão 3 então. A questão 3 tá. Então daqui a tua equação química, eletrólise da água. Essa é uma reação que dá para fazer em casa, se vocês quiserem. É bem bonita. Se vocês produzem hidrogênio e oxigênio em tubos separados, bom, tu pode ter um tubo só de oxigênio, só um tubo de hidrogênio, mas também pode misturar os dois gases. Se tu encher bolhas de sabão com hidrogênio e oxigênio, elas são inflamáveis, aí tu pode chegar com fogo assim e ver elas explodindo, é muito legal. Se não quiser fazer em casa, olha no YouTube que também tem. E o pessoal também fez com balão de borracha e tal. Tá. Tá balanceado esses coeficientes estequiométricos aqui? Estão, né? Então aqui, cara, a cada vez que tu decompõe um mol de água, o que tu produz? O sujeito produz, a cada vez que tu decompõe um mol de água, tu produz um mol desse cara aqui e 0,5 mols desse aqui. Sim? E se não foi um mol de água, foi outra quantidade, o que tu pode dizer sobre o número de mols? Bom, sempre o número de mols. Chamada? Tá certo. Vocês me diriam que o número de mols do hidrogênio é o dobro ou a metade do que o oxigênio? É o dobro do que de oxigênio. Média do conjunto. Tipo, se pegasse todas as partículas do conjunto e fizesse a média. De nada. E aqui, várias pessoas se atrapalharam, porque não sabiam qual dos tubos tinha mais mols gasosos. Gente, um tubo
Tá. Então assim, um tubo tinha 80 centímetros cúbicos de gás e o outro 160. Temperatura é a mesma, pressão é a mesma. Aqui tu vai dizer qual tem mais mols gasosos. Esse tem o dobro de mols do que esse, correto? Qual é o oxigênio então? Oxigênio, esse aqui. Hidrogênio, nesse aqui. O tubo do oxigênio de 80 centímetros cúbicos era rotulado A. Esse aqui é rotulado B. E aí, então, tu calculava, era só fazer as continhas de gás ideal, certo? Quantos mols de hidrogênio tinha? Bom, o sujeito aplicava PV igual a nRT, pressão 1 bar, volume 0,16 litros, achava o número de mols, RT, são dados. Zero. Essa quantidade encontraram essa? Pessoal aqui, se forem se retirar, se retirem silenciosamente, por gentileza. Já, que horas são agora? 10h30, né? 10h28. 10h28, então. Não é 10h45 ainda. Esse número de mols está de acordo com os cálculos de vocês? Sim. Sim? Se tu fosse colocar os gases numa proveta de cabeça para baixo, hidrogênio, tendência a subir, é muito leve, né? Densidade baixa. Oxigênio tem uma densidade levemente maior que do ar, então ele acabaria descendo e não seria armazenado. Se tu quer guardar o oxigênio, tu teria que botar a proveta na posição normal. O hidrogênio é ela de cabeça para baixo. A questão 4. A questão 4 é bem fácil de fazer também. E olha só, gente, sempre que tu faz essa eletrólise aqui, o que tu produz? O dobro de mols de hidrogênio do que oxigênio, certo? Então qual é que é a proporção aqui? 2 desse para 1 desse, certo? Então a cada 3 partes que são produzidas, 2 é hidrogênio e 1 é oxigênio. Então, fração molar, 1 terço e 2 terços, não é isso? 2 terços hidrogênio, 1 terço oxigênio. Vamos só fazer isso, 2 terços e 1 terço. Então aqui eu colocaria a mistura, fração de hidrogênio, fração de oxigênio, 2 terços e 1 terço. E a massa molar média que tu precisa para resolver o item a seguir, que te pede a densidade, qual é a massa molar média? 2 terços vezes 2 gramas por mol, mais 1 terço vezes 32 gramas por mol. Eu faria assim, 16 é do átomo, só que a molécula é de O2. Ah? Tem meio mol.
Mas a massa que se usa é a massa molar. Olha só. Tem menos moléculas de O2, só que elas são mais pesadas, elas são de 32 unidades cada uma. Tá? Então, tem que manter o 32. Se tu quisesse fazer um truque de usar 16 aqui, daí tu não poderia escrever um terço, como está escrevendo. Seriam outras quantidades. Se tu trocasse aqui por 16, tu teria que botar 2 terços aqui de alguma forma, mas não, daí não seria um caminho normal aí. Bom, enfim. Que dá 12, né? 12 isso aqui? É, 12 igual a 99. Não, pra mim deve bem certo. Fazendo assim deve bem certo. Fazendo assim algebricamente, né? Tu vê aqui, ó, que vai dar 12 mesmo. Se der uns quebradinhos é porque tu provavelmente fez 0,33 em vez de 12. Tá. Tá legal. 12 gramas por mol. E aí, tu poderia colocar naquela forma pressão vezes massa molar média é igual a densidade vezes R vezes T. E daí tu acha a densidade. A densidade é 0,50 gramas por litro. Então achou a densidade aqui. E aí vinha a pergunta, é mais denso ou mais leve do que o ar? Olha, ele é mais leve. Pensa no que o ar é feito. O ar não é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Até porque a mistura do ar é mais pesada, né? Ela é mais pesada. Ela é mais pesada. Tipo, tu sabe disso. Mas talvez nem todos soubessem. Talvez, digamos que o sujeito, tu sabe que ela é mais pesada, mas vamos dizer que tu não, eu não soubesse, mas não poderia raciocinar. Eu poderia me lembrar de que o ar é feito. O ar não é feito de oxigênio e nitrogênio. Ei, qual é a massa desse cara aqui? 28 gramas por mol. E esse aqui? 32 gramas por mol. Gente, existe alguma proporção desses dois caras que vai te deixar uma massa molar média menor do que 12? Não, né? Vai ser qualquer número de 28 até 32. Certo? Nunca vai ser não vai ter uma média entre esses que vai dar menos do que 12. Então é impossível uma mistura desses dois caras ser mais densa, ser menos densa do que esse gás que foi produzido. Então, se vocês fizerem a eletrólise da água no Erlenmeyer e botarem um balão de borracha em cima, ele vai inflar o balão de borracha. E esse balão de borracha vocês podem amarrar numa cordinha e ele vai subir. Você pode dar para uma criança, assim, no parque de diversões, tá? Certo? Mais perguntas nessa questão aqui? Aqui, ó. Tá. A massa molar. Tá. Massa molar. Qual o conceito disso? Qual é o conceito de massa molar? A massa molar. Július, né? Július. A massa molar pode ser calculada pegando a massa que tu tem de uma substância e dividindo pelo número de mols dela, certo? Muito bem. No caso que eu tenho meio mol, quantos gramas de O2? 16 gramas de O2, correto? Esse é o teu raciocínio. Então, seria 16 gramas dividido por 0,5 mol. Qual é o resultado dessa 32? Mas e se eu tivesse pego 1 mol cheinho? Não, daí seria 32 gramas por 1 mol. Se o cara tivesse pego 1/4 de mol, seria 8 gramas dividido por 0,25.
mas também vai ter 32 na resposta final. Então, sempre que tu tem uma certa substância, não importa quanto tu tem da substância, a massa molar, nesse caso 32. Sendo o gás, se o gás é o O2, é 32 gramas por mol. Não importa se eu tenho uma minúscula partícula de O2 ou litros e litros. Nem sei. A gente vai falar mais adiante, a gente vai ter que ver até que ponto a gente alcança na matéria, tá? Ele, a princípio, vai todas as teorias cinéticas, tá? Ele, questão 5.